Olá pessoal, shalom, shalom a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de hebraico bíblico. Hoje é a nossa aula de número 6 e nós estamos na unidade 2. Como prometido, vamos iniciar a nossa aula lendo um texto dos Salmos que em hebraico é chamado de Tehillim. Então eu quero ler aqui com você o Salmo de número 3, verso de número 1, tá certo? Esse salmo aqui, gente, ele é um salmo muito interessante, por quê? Porque se você for ler, vai dizer que é um salmo que Davi está fugindo de seu filho Absalão. Você sabe que Absalão tentou tomar o trono do seu pai. Então Davi teve que fugir, porque se Davi não fugisse, Absalão ia matá-lo. Então esse salmo, ele fala exatamente sobre isso. E eu quero ler esse primeiro verso do número 3. Vamos lá? Diz assim, ó, Salmo 3, verso 1. Mizmor le David. Repete comigo. Mizmor le David. Bevarro, bevarro, bevarro. Mizmor le David, bevarro. Mipnei Avshalom beno. Mizmor le David, bevarro. Mipnei Avshalom beno. Significa um salmo de Davi quando ele fugiu de seu filho Absalão. Então está aí o texto em hebraico, que todas as aulas nós vamos começar falando um texto em hebraico para você começar já a memorizar algumas palavras, o som, como que é pronunciado. Tem muita coisa que é gutural, bevar, bevarro, é gutural. Então você tem que começar pegando esses sons, tá certo? Na página de número 20, nós paramos no número 15, página 20, número 15. A primeira palavra que aparece aí no número 15 é a palavra Sham. Eu quero colocar para você aqui no quadro, porque essa palavra ela é muito interessante. Vamos lá? A palavra é essa aqui, ó. É o Shin, o Alongo e o Mem. Como que eu vou transliterar isso aqui, gente? O Shin é o SH, aqui eu tenho o Alongo e aqui eu tenho o Mem. Então a palavra é Sham. O que significa Sham? Sham, observe que o M parece estar comendo, ó. Sham, Sham, tá? Então a palavra Sham significa de lá. Esse de lá aqui indica um lugar, de lá, tá certo? E também pode significar só isso aqui, ó, lá, indicando também um lugar, um espaço, tá certo? Então, muito bem. Agora, por que eu coloquei essa palavra Sham no quadro? Porque essa palavra deriva-se de uma outra palavra hebraica, que é conhecida como Shamayim. Shamayim significa céu, tá certo? Então, aqui, ó, a palavra, percebe que, ó, tem o Shin, aqui, ó, Shin, o Mem. Quando o Mem ele vem no final, vocês sabem que ele muda a sua forma. Eu já expliquei isso para vocês. Então, por isso que ele está nessa forma aqui, um estilo quadrado, né? Aqui você vê que o Mem, eu esqueci de puxar a perninha aqui, ó. O Mem, ele está no meio. Então, no meio, ele está na sua forma normal, tá certo? Então, mas a raiz da palavra é a mesma, ó. Shin e Mem. Shin e Mem. Então, a palavra Shamayim. Aqui está escrito, repete comigo, Shamayim, Shamayim. Shamayim é céu em hebraico, tá certo? Então, dentro da palavra céu, tem a palavra Sham. Então, no céu está armazenado águas, tá certo? Águas. Aqui dentro no céu está armazenado águas, Shamayim, que significa águas que vem de lá. Águas que vem de lá. A palavra Shamayim, dentro dela, você encontra essa expressão. Águas que vem de lá. Olha que coisa profunda. Então, se você não estudar o hebraico bíblico, você não vai conseguir tirar essas preciosidades. Porque no português, você só vai ver a palavra céu. Mas dentro da palavra Shamayim, você vai ver que isso aqui é águas e tem a palavra Sham, que significa exatamente isso, águas que vêm de lá, tá certo? Então, de uma palavra, você consegue ter uma visão muito ampla do que o texto está querendo dizer. Muito bem. A segunda palavra aí, que nós temos na número 15, é a palavra tam.
tam. O que a apostila quer mostrar? A apostila quer te dar ênfase que você precisa prestar atenção quando o M vier no final. A pronúncia, escuta, tam, tam, ó, sham. A terceira palavra, ram, Esse M no final, você puxa ele como se estivesse comendo. Então isso aqui é muito importante você ficar ligado nisso, tá? A segunda palavra do lado de sham é a palavra tam. E tam também tem um significado. Significa completo, puro, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, se eu colocar aqui uma palavra e colocar aqui escrito ishtam. Ishtam. O que significa? Um homem completo ou um homem puro. Então, só essa palavrinha aí, tam, significa completo, vírgula, puro. Significa essas duas coisas. Tem mais coisas que pode significar, mas a priori essas duas aí eu quero que você anote na sua apostila, tá bom? Só por questões de você ter um vocabulário amplo. Muito bem. A terceira palavra é a palavra ram. Ram, repete comigo. Ram. A quarta palavra é a palavra lum. Lum. A quinta palavra, lim. 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 A outra palavra, in. In. Esse in, eu vou colocar um quadro aqui. Vamos lá, vou botar aqui, ó. É o aleph e o mem final. Esse in aqui, o que ele significa? Ele significa isso aqui, ó. Se. Se. Arthur, o que indica isso aqui? Isso aqui indica uma condição. Condição. Por exemplo, lembra do texto de Zaqueu? Que ele diz assim, Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Lembra desse texto? Então aparece o se. Tá? Se em alguma coisa. Então esse se aqui significa uma condição. Tranquilo? Anotem aí na sua apostila. Muito bem. A outra palavra é a palavra dam. Dam. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Dalet e o mem final. E o alon. Dam. O que significa dam, gente? Significa sangue. Sangue. Tá bom? Então vocês já estão aprendendo bastante palavras que estão na Torá. Tá? A palavra Shammai está na Torá. A palavra Sham está na Torá. A palavra Dam está na Torá. A palavra In também está na Torá. Então é muito importante que você anote isso aí na sua apostila. Muito bem. A outra palavra, a última na verdade, do número 15, é a palavra Nam. Nam. E esse Nam não tem nenhum significado. Agora, da 16 para baixo, eu apenas vou ler. Por quê? Porque todas essas palavras que eu vou ler agora, eu já expliquei, vocês já sabem o significado, eu já massifiquei isso na mente de vocês, então eu vou apenas ler para você acompanhar aqui na apostila, mas eu sei que vocês já sabem o significado disso, tá bom? Vamos lá, na 16 está assim, ó, Shalom. Eu expliquei que Shalom, ele não representa só uma saudação, né? Tipo, olá, oi, adeus. O sentido profundo de Shalom é estar completo. Eu expliquei isso na aula passada. Muito bem. Agora vai dizer assim, ó, Shalom Moré. Isso aqui é uma saudação. Isso aqui é uma forma simples. Shalom Moré quer dizer, olá, professor. Tudo bem? Depois, Shalom Talmid. O professor vai responder. Shalom Talmid. Oi, aluno. Beleza. Vamos lá. 16, na parte de baixo. Shalom Talmidah. Olá, aluna. Talmidah é aluna. Olá, aluna. Depois nós temos Shalom Talmidim. Tudo que termina em in é plural masculino. Tá certo? Então, Shalom Talmidim. Olá, alunos. Muito bem. Depois nós temos a última palavra da 16. Shalom Talmidot. O que é Talmidot? Talmidot é alunas. Então, Shalom Talmidot. Olá, alunas. Então, na 17, ele começa assim, ó. Shalom. Shalom, Moré. Moré, você sabe que é professor. Já expliquei isso aqui para você. Então, olá, professor. Shalom, Talmid. Ele repete a mesma coisa em cima, ó. Mesma coisa.
ou seja, olá aluno. Shalom talmidah, olá aluna. Shalom talmidim, olá alunos. Shalom talmidot, olá alunas. Então, Arthur, por que a apostila faz questão de repetir muito? Porque é na repetição que você consegue memorizar. Então, por isso que a apostila, ela sempre vai repetindo várias palavras, tá certo? Isso aqui é para você gravar na sua cachola, beleza? Muito bem. Virando a página, nós temos a página 21, eu já expliquei para você, explicando que nessa página aqui eu já fiz um X na apostila, nós não usamos esse tipo de caractere, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai dar um X aí porque a gente não vai usar. Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar um diálogo. Que diálogo é esse? Você percebe aqui, ó, diálogo. Então tem essa coluna aqui. Nesse diálogo, você vai perceber que existem algumas palavras que no final dela tem uma numeração. Essa numeração você vai olhar para o lado esquerdo e vai ter o significado dessa palavra. Todas as outras palavras que não tem nenhum tipo de numeração é porque você já sabe qual é essa palavra que nós já estudamos nas unidades anteriores. Então vai ficar muito fácil para a gente começar a conversar em hebraico, tá bom? Então, na próxima aula eu vou ler isso aqui para você e todas as palavras que você não sabe eu vou colocar no quadro. Mas tem muitas palavras que até estão marcadas, mas que você já sabe. Por exemplo, tem uma palavra aqui que está marcada, que é a palavra talmidah. O que significa talmidah? Fala para mim. Significa o quê? Aluna. Então você já sabe isso aqui, tá bom? E depois dessa aula aqui, nós vamos para história. Aí vai ter algumas frases aqui que nós vamos dar o significado. Então, na nossa 7ª aula, essa aula é a de número 6, na próxima aula nós vamos estudar aqui o diálogo, tá certo? Muito bem. Então, que Deus abençoe você. Shalom, shalom, lehitraot. Até a próxima aula.